quem ainda vota em Bolsonaro? Depois de tudo, tão fechados com ele. Mito, mito, mito. É seita. Grupos bolsonaristas na internet. Conspiração, desinformação, mentira. Em que mundo eles vivem? Vem. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Aqui com o Francisco hoje. Vou contar pra vocês que eu fiz uma coluna muito íntima, tão íntima que eu travei. Tá pronta, é uma reflexão que eu julgo importante, mas eu sei que pode ser um pouco assim, se expor demais, sabe? Aí eu falei pro editor Garrone, e o editor Garrone botou esse material numa gaveta e vai pensar se publica. Eu fiz minha parte, falei, abri meu coração, até chorei um pouquinho gravando. Ele, o editor, vai decidir se tem valor jornalístico. Aguardem e talvez pressionem o editor. Bem, hoje eu vou fazer um vídeo que é uma espécie de sequência do vídeo que eu intitulei O Golpe Tá Aí. Autoexplicativo, né? É o tema que está correndo de forma transversal no debate público. E você, democrata, nós, democratas que somos, preocupados com ela, a democracia. Ai, gente, eu adoro a Constituição de 88. Eu acho assim, combina com tudo, um clássico. Hoje eu vou mergulhar, mais uma vez, no mundo do bolsonarismo, nos grupos no WhatsApp. O lodo da desinformação bolsonarista. Eu consumo esse conteúdo há exatos 4 anos, desde o período eleitoral de 2018, e eu sempre compartilho aqui com vocês o que eu vejo por lá. Hoje eu vou tentar responder a pergunta, afinal, por que Bolsominion, como eles dizem, segue fechado com Bolsonaro? Tantas acusações, mais de 600 mil mortes, inflação, desemprego e juros em 2 dígitos. Gasolina, eu nem vou dizer o preço, porque até eu exibir isso aqui, entre gravar e publicar, corre o risco de aumentar. Bem, nesse vídeo, o contorcionismo argumentativo dessa galera, se é que esse povo se preocupa com argumento. No que uma pessoa precisa acreditar para achar que Jair Messias Bolsonaro, o da rachadinha, do orçamento secreto, da intervenção da Petrobras, do palavrão, do racismo, da misoginia, da inflação recorde nesse século, do isolamento internacional, do Viagra para militares, amigo do Valdemar da Costa Neto, do Collor, aquele que trabalha menos que um estagiário, lembra? No que uma pessoa precisa acreditar para achar que ele é um mito? Como faz para alguém achar que ele é um bom presidente? 2, mas ainda, que ele tenha pureza moral, que seja imaculado, representante de Deus na Terra. Tudo isso existe nos grupos bolsonaristas na internet. Então, quer ser desinformado? Esse vídeo é para você, tô brincando. Se inscreva no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, eu inventei de usar bege. Parece que eu tô sem camisa, eu sou bege. Gente, a ideia desse vídeo veio depois de uma conversa que eu tive com um amigo meu, jornalista, experiente. Ele está muito dedicado agora à cobertura de eleição. Ele analisa pesquisas, ouve discursos das autoridades, apura bastidores, enfim, o cara está bem informado. Aí no papo eu expliquei para ele como funcionam os grupos bolsonaristas no WhatsApp. Eu me divirto fazendo isso. Como jornalista, ele busca informação e está certíssimo. Eu, além da informação, eu busco também a desinformação. Não para acreditar nela, claro, mas para entender como tem gente, parte substancial do país, que acha que desinformação é informação. E pior, quando o caro líder muda de opinião, os seguidores da seita concordam com ele antes e depois. Vou votar no mito porque o PT interfere na Petrobras. O preço da gasolina dispara, tem que interferir na Petrobras. Ué, tem que interferir? Sim ou não? Enfim, meu amigo foi lá e soltou a seguinte frase: eles não querem a verdade. E é isso, é seita. Eu tenho uma certa ingenuidade, um outro amigo meu já me disse que eu sou um pouco iluminista. Eu já achei, talvez ainda ache no fundinho, que o somatório de fatos vai levar alguém a uma crença. Mas o que a gente vê é o oposto. Os fatos não levam à crença. Não é assim que funciona. Vou trazer aqui um exemplo que ficou muito conhecido quando a discussão sobre o termo pós-verdade estava em moda no mundo. A palavra pós-verdade tinha sido a palavra do ano do dicionário da Universidade de Oxford. Vamos lá. Janeiro de 2017, posse do presidente americano Donald Trump. Uma foto circulou muito, a comparação entre os públicos. À esquerda, a primeira posse de Barack Obama, 2009. À direita, a posse de Donald Trump. Pergunta simples: em que foto há mais pessoas? Resposta simples: sim, para as pessoas comprometidas com os fatos.
Daria até para a gente questionar, por exemplo, o horário. Será que foram tiradas no mesmo horário e tal? Não sei. Mas esse nem foi o questionamento. Seria um argumento técnico ali, uma pergunta técnica. Naquela aurora do governo Trump, naqueles primeiros momentos na Casa Branca, os assessores da presidência confirmavam o que Trump dizia. O público da posse dele tinha sido maior que o de Obama. Uma conselheira de Trump cunhou a expressão fatos alternativos. Não importavam as fotos, as provas. Fatos alternativos atestam a posse de Trump tinha sido maior. E o mais louco é que fizeram uma pesquisa em 2017, vou deixar o link na descrição, mostraram as duas fotos para os eleitores republicanos e perguntaram em que imagem há mais gente. 15% dos eleitores Trump deram a resposta errada. A foto mostra o governo Trump mente, não importa. Eu acredito e é mais forte que as imagens. Não é que Trump e Bolsonaro mintam, eles mentem. Mas é mais do que isso. Eles falam a versão mais conveniente no momento. Mesmo que mudem a versão depois. No bolsonarismo você tem vários exemplos. Ele mudou de opiniões radicalmente e seguiu sempre com a mesma cara de pau. Você lembra? A Covid não ia matar mais de 800 pessoas. Matou mais de 600 mil. E aí? Contra a velha política, ele demoniza o Centrão, né? E quando se filiou ao PL, o partido de Valdemar da Costa Neto, condenado no esquema do mensalão do PT, disse que ele, Bolsonaro, é do Centrão e qual é o problema. Recentemente, ele estava ao lado do ex-presidente Fernando Collor num palanque e disse, na cara dura, que a velha política tinha ficado para trás. E o fechamento do Congresso e do Supremo? Desde março de 2019, ele e os ministros participam de ato golpista, atos que pediam intervenção militar, um novo AI-5. O filho do presidente já defendeu o AI-5, o deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF e agraciado por Bolsonaro, defendeu o AI-5. Agora, no último ano do governo, numa entrevista, assim, de repente, Bolsonaro fala indignado, puto da vida, com aqueles que defendem o AI-5. Um maluco levanta uma faixa lá, AI-5. Existe AI-5? Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa AI-5. Não vamos buscar a coerência, gente. Não dá. Essa fala aí não circulou, por exemplo, nos grupos bolsonaristas. Parece ser só uma parte daquele morde-sopra, sabe? Dele, sabe? Nessa escalada golpista, ele faz isso às vezes. Nos grupos, no WhatsApp, a defesa do AI-5 tá lá, de segunda a segunda. O Bolsonaro fala tanta coisa. O Bolsonaro faz o quê? Se o presidente falou algo diferente, voltou atrás, recuou, o Bolsonaro fica com a versão mais radical. E a seita bolsonarista não cobra de ser o cara líder que tenha coerência entre a prática e o discurso. Bobagem, né? É claro que isso não é exclusividade do Bolsonaro, por favor. Mas ele é a pauta de hoje, é o presidente da República que quer dar um golpe de Estado, não esconde. As bravatas dele estão longe de ser inofensivas. Eu já falei aqui algumas vezes dele, me apropriando do termo criado pelo George Orwell no livro 1984, clássico, duplo pensar. A capacidade de ter duas crenças que se contradizem. Exemplo, pandemia. Para o bolsonarista, vacina faz mal. Tem chip, mata, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o bolsominion brada que Bolsonaro comprou milhões de vacinas. Ué, a vacina faz mal? E o presidente comprou? Por que ele comprou uma vacina que faz mal? É o duplo pensar. A essa altura, nesse período pré-eleitoral de 2022, eu acho que não tem mais como dizer que eu não sei quem é Bolsonaro. Então a pessoa vota nele não apesar de ele ser o que ele é, mas justamente porque ele é o que é, gosta dele assim. Apoiar Bolsonaro é endossar o que ele faz e fez. Eu voto nele porque eu sou cidadão de bem. Pois é, apesar de tudo, do desastre na gestão da economia, das centenas de milhares de mortes de Covid, com a falta de projeto no Congresso, não tem projeto no Congresso. O Executivo abriu mão do orçamento para preservar a pele do presidente, né? Tem o isolamento internacional, aliança com o Centrão e os velhos políticos, os super salários acima do teto dos militares, os recordes de gastos no cartão corporativo, enfim. Como achar argumento para olhar isso tudo e dizer ele está do lado do bem e eu sou o cidadão de bem? Aí entram as redes de desinformação em que estão incluídos aí os grupos bolsonaristas no WhatsApp que eu sigo. Eles pintam adversários como a pior coisa do mundo. E como se todos estivessem ali conspirando contra Bolsonaro aliados. E para dar um mínimo de dignidade e respeitabilidade no Bolsonaro, só mesmo inventando um inimigo pior que ele. Não entenderam? Acho que eu estou viajando. Ah, menina, não estou não. Isso aqui é jornalismo. E aí, eu convido você a vir comigo. Prendam a respiração, preparem o EPI.
e vamos para mais um quadro Vi no Zap. Roda a vinheta, editor! Brega. Enfim, Vi no Zap. Gente, é o mundo bizarro do bolsonarismo. Vamos lá. Uma estratégia muito comum, tratar as falhas de Bolsonaro como se não fossem crimes, não fossem desvios de caráter, omissões, nada disso. São só questões de estilo, é o jeitão dele. Olha aí, vamos ler. O Bolsominion se pergunta, abre aspas, Bolsonaro é uma boa opção? Vamos lá. Pra mim, ele é um homem que fala muita besteira. Um garoto velho, cheio de piadas de quinta série, ruim de dicção, ruim de se expressar e pouco técnico pro cargo que ocupa. Fecha aspas. É isso, o cara resumiu o Bolsonaro como o cara que conta piada ruim e se expressa mal. Na real, no mundo do bolsonarismo, isso nem é crítica. É uma virtude que dá a ele essa pegada de homem comum, diferente dos políticos, sendo que Bolsonaro é político e é só político há mais de 30 anos. E é essa imagem de homem comum, é uma estratégia, não importa que ele e a ex-mulher dele tenham comprado aqueles mais de 10 apartamentos em dinheiro vivo, ele é um homem simples. A mansão dos 2 filhos em Brasília, ele é um homem simples. Então essa meia-culpa da mensagem do Bolsominion não é meia-culpa, é só reforçando essa imagem de homem comum, estrategicamente elaborada. Por que o Bolsominion vai continuar votando no mito? Abre aspas. Bolsonaro hoje é uma pedra no sapato da esquerda e da nova ordem mundial apelidada de novo normal. Ele colocou o sistema de cabeça para baixo. Fecha aspas. Bolsonaro, fechado com o centrão que blinda ele, principalmente na Câmara, e ainda tentam pintá-lo como antissistema. E não é um sistema só nacional. Abre aspas. Lula é só um peixinho de aquário comandado intelectualmente e financeiramente por gente muito maior do que ele. Fernando Henrique Cardoso, Jorge Soros, China e muitos outros. E vai por mim, esses muitos outros foram muito incomodados por Bolsonaro, fecha aspas. Lula tá amando de FHC, Jorge Soros, China e Bolsonaro incomoda os outros no mundo todo. Uma certa megalomania aí. O isolamento internacional é traduzido no bolsonarismo como uma reação ao incômodo provocado pelo mito. A China está morrendo de medo do mito e aliada, claro, a Jorge Soros, FHC, Joe Biden e mais recentemente ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vamos acabar de ler os motivos porque o Bolsominion deve votar nele, no mito? Abre aspas. Esse presidente com um jeito de jeca é hoje um escudo para que os projetos demoníacos como ideologia de gênero, perseguição à fé cristã e privação de liberdades individuais não cheguem até você com a maior força do que já chegaram. Fecha aspas. É isso. Ele é um homem simples, tosco, mas tem uma inteligência gigantesca capaz de decifrar e combater uma conspiração que quer acabar com a heterossexualidade, com o cristianismo e com a liberdade. É isso. Cria-se um cenário imaginário, joga-se essa coisa meio internacional que o brasileiro não entende e Bolsonaro vira ali o anti-herói, capaz de vencer uma guerra fictícia. E esse não é um relato isolado. Tem outros exemplos. Querem ver? Então vamos lá. Eles usam a imagem de uma jornalista, eu vou dar uma borrada aí na imagem dela. Eu não sei se ela falou isso mesmo, não me surpreenderia, mas ok, como eu não sei, eu vou focar no texto que circula nos grupos bolsonaristas. A esquerda, diz o texto, não luta pelo viciado, mas pela liberdade, por liberar as drogas. Eles seriam pedófilos, defenderiam a invasão de terra, são a favor de bandidos, por aí vai. E você é cristão, então tem que votar no mito, em defesa da família. Eu sempre acho que o Bolsonaro defende a família, na real, né? A família dele. E você? Você é uma nação brasileira? Então não pode votar em ladrão. Você é a favor do golpe de Estado mundial que vai ser dado pela OMS contra 194 países? Você é contra as drogas, contra os pedófilos, os bandidos, é cristão e é contra um golpe de Estado mundial? A favor de golpe de Estado nacional você é, ok. Mas ok. O mundial, não. Se você é contra, então você tem que dar o voto nele. E ele não é aquele cara que defende tortura, o fechamento dos outros poderes. Ele não é da extrema-direita. Ele é a extrema necessidade. Ele não tem o rabo preso, como insinua de forma sutil essa charge. Na imagem, o presidente do Senado. Você não tem saída, você tem que votar nele. Você não está convencido ainda? Então, repara aí a denúncia de John Kennedy Jr., no inglês duvidoso. O Deep State, o Estado Profundo, está planejando as eleições brasileiras. Fonte muito confiável, claro. Um perfil de John F. Kennedy Jr., o filho do ex-presidente americano John Kennedy, e da Jacqueline Kennedy Onassis.
Detalhe importante, ele morreu tem mais de 20 anos. O que importa? Inglês ruim de um perfil que tem o avatar de um defunto. Bolsominion confia. Afinal, vi no Zap. Como eu disse, parece que as pessoas não buscam a verdade. Querem confirmar o que já acreditam. Você concorda com o texto, mesmo que ele não tenha fonte? Então é verdade, essa é a lógica. E você só pode votar em quem? No mito. E é claro que as premissas são falsas. Mas quem liga, né? Se você já odeia o Lula, o STF, a ONU, o ódio é só um gatilho ali maravilhoso. Só precisa fazer com que a pessoa tenha mais motivos reais ou imaginários para ter mais certeza desse ódio. Se você não odeia esses todos aí, tem um esforço ali para te convencer que todos esses aí estão mancomunados para destruir os valores mais fundamentais da sua vida, a sua família, os seus filhos, o consórcio do seu Celta e o financiamento da sua kitnet. Ok, você ainda não foi convencido, então bora. Bora deixar tudo bem confuso, sem saber o que é verdade, o que é mentira. Se você não tem mais certeza de nada, ganha quem opera no caos. Eu vou rodar aqui um vídeo curto que eu fiz para o meu Instagram falando de guerra na Ucrânia e como funciona essa estratégia de confundir o público e foi usada na guerra da Ucrânia também. Falou em guerra, espere muita fake news. Ou você acha que fake news é coisa nova? Essa mentira sistemática em forma de notícia para fazer propaganda política foi aprimorada pela União Soviética muito antes da internet. E elas são ainda mais frequentes em épocas de guerra. São polêmicas para confundir o público, ou invenções mesmo, que servem para as pessoas reforçarem aquilo que já pensam. Vladimir Putin levou a mentira profissional para a era das redes, e hoje a Rússia tem uma máquina de mídia, que até parece jornalismo, mas é pura propaganda. E aí eu peço licença para falar de uma estratégia comum. Se chama firehosing. Firehose é aquele mangueirão de incêndio, sabe? Imagina que existe uma verdade que o líder queira ocultar. Essa verdade é o fogo. Aí você pega a mangueira e lança toneladas de água, de mentira, sobre o fogo. Aí vem água de todo lugar, das redes sociais, perfis falsos, das palavras das autoridades públicas alinhadas com o governo ou com veículos de comunicação que parecem jornalismo. E quem consome vê essa informação em todo lugar e parece que a informação é verdadeira, só que ela foi criada no mesmo gabinete, alinhado ao governante. Firehose. Nessa guerra aí e nas eleições do Brasil, vamos esperar muita água, mentira, tentando apagar o fogo. Verdade. Fica claro, para pintar o presidente como a melhor opção, você tem que esbarrar em teorias da conspiração, tem que demonizar opositores, criar ameaças fantasiosas, confundir, desinformar, mentir mesmo. Você confunde a ponto de o cara que está com dificuldade de comprar o gás achar que a solução para a vida dele é ter uma arma para defender a liberdade na casa alugada dele e, claro, o mito. E se engana quem acha que isso está só na internet. Na estratégia do firehosing, vocês viram, no caso da União Soviética / Rússia, entra algo parecido com jornalismo, que na verdade é propaganda. Se antes a propaganda era feita exclusivamente por órgãos estatais, ainda é, mas hoje ela tem braços privados que recebem dinheiro público, mas são tecnicamente instituições privadas, mas que só repetem a posição oficial do governo. Tem cara de jornalismo, técnica de jornalismo, texto de jornalismo, mas não é jornalismo, é propaganda. E servem muito para lavar fake news e jogar para o debate coisas que não estão em debate, criar falsas polêmicas ou inventar fenômenos. Vou dar um exemplo. Já vi algumas vezes nesses canais bolsonaristas, não de jornalismo, porque não existe jornalismo alinhado a nenhum político, mas o senso comum nesse universo é o seguinte: o ex-presidente Lula não pode sair às ruas, Bolsonaro pode sair às ruas, é sempre ovacionado. E, obviamente, revela que as pesquisas de intenção de voto estão erradas na cosmovisão bolsonarista. Eu só vejo imagens de Bolsonaro aclamado e Lula não sai às ruas. Claro, não se faz o trabalho jornalístico direito, né? Onde Bolsonaro circula? Tem sempre aquele esquema de segurança da presidência da República. Afinal, né, ele é presidente. O mais ridículo dessa história toda é aquela coisa do cercadinho, né? Era na porta do Palácio da Alvorada, do lado de fora. Mas até lá teve crítica ao Bolsonaro. O que fizeram? Passaram a dar um espaço dentro do palácio, né? Do território do palácio. E passaram a exigir um crivo. Tem que ser bolsominion de carteirinha para estar ali no cercadinho. Em relação ao Lula, eles criaram uma profecia. Lula não pode sair às ruas. E agora nas redes bolsonaristas divulgam a agenda do Lula e os apoiadores do presidente vão lá, leem e vão fazer barulho. Aconteceu agora com o casamento do ex-presidente. Divulgaram dia, hora e local. Pega ladrão! Pega ladrão! Cadê a federal?
Uma dica de texto, de leitura, o jornalista Jamil Chad, sabe? Um dos principais da atualidade. Ele mora em Genebra, uma das sedes da ONU, e cobre o Brasil de lá. Muitas fontes da ONU e um olhar crítico da nossa realidade atual. Ele fez um artigo muito interessante, lembrando o caso do genocídio em Ruanda, em 1994, na África, e mostrou como a mídia, no caso de Ruanda, o rádio, foi uma engrenagem no trabalho de convencer a população a elas mesmas, próprias pessoas, praticarem o genocídio, próprias mãos. E uma informação morbidamente surpreendente, em locais onde o rádio pegava mal, houve menos mortes. Uma rápida interrupção aqui para acrescentar uma informação sobre essa relação da mídia com o genocídio em Ruanda, um exemplo de um cara que se dizia jornalista, mas era um colaboracionista. Ele foi promotor do genocídio que matou quase 1 milhão de pessoas em menos de 2 meses, mais de 10% da população do país. O jornalista, Hassani Ghezi, era o responsável pelo jornal que publicava discurso de ódio, propaganda, defendendo a ideia de que a etnia Tutsi era inferior à etnia Hutu. Essa ideologia fundamentou o genocídio. O jornalista tinha um lado miliciano também e participou ativamente do genocídio. No tribunal, criado pelo Conselho de Segurança da ONU, Hassani Ghezi negou tudo. Diz que os artigos que publicou foram tirados de outros jornais. E ele pediu desculpas públicas depois. Seria o suficiente. Não foi. Foi condenado à prisão perpétua. Depois teve a pena revisada para 35 anos em regime fechado. A acusação, incitação direta e pública do genocídio através dos artigos do jornal dele. O entendimento foi de que ele ajudou e foi cúmplice em crimes contra a humanidade. E aqui no Brasil, hein? Quantos Hassani Ghezis nós temos? Bem, tem muita gente apagando vídeo antigo, fazendo discurso pró-democracia, uma espécie de autorrevisionismo histórico. Pela atenção, obrigado. Obrigado. Encaminhando para o fim, muita gente me pergunta, diante desse mar de desinformação, mentira, fake news, o que eu faço? Olha, eu tenho provocações, não tenho respostas. Porque se você é do tipo de pessoa que quer uma resposta a qualquer custo, você corre sério risco de aceitar qualquer resposta. Inclusive as erradas, as fantasiosas, as mentirosas, as conspirações, os delírios. Aqueles que seguem político como se fosse um líder messiânico de uma seita, esses consomem informações produzidas pelo caro líder ou por veículos, muitos que até fingem ser jornalismo. Seguidores que navegam só dentro desse ecossistema até acham que estão consumindo uma variedade de fontes, sites, canais de YouTube, rádios, redes sociais, memes, piadas, tudo ali corroborando ideias pré-concebidas, atacando sempre os mesmos alvos e protegendo sempre ele, o Salvador, sem falhas. Ele, no máximo, comete gafes, pecadilhos. Sejamos adultos, né? No Brasil da corrupção endêmica, das desigualdades, dos preconceitos, a solução não vai sair de um ser abençoado com pureza moral sem contradições. Mas, de novo, também não vem com essa de eu não quero extremos. Eu não estou nem de um lado, nem de outro. Eu não gosto desse porque não é liberal na economia e não gosto do outro porque ele quer dar um golpe de Estado. Sou contra os extremos, nem extrema-direita, nem extrema-esquerda. Mas como eu sou de direita, vou votar no candidato da direita. Ó, parou. Isso é desculpa de gente que deixou o ódio turvar a visão. Ou gente que concorda com tudo que o Bolsonaro diz. Defende e pratica. E dá ameaça que ele apresenta à democracia. E que é um álibi ali para dar um mínimo de dignidade ao voto. Não seja um colaboracionista. E serve para todo mundo. Tente fugir do seu ecossistema de informações, sabe? É difícil. Eu não gosto de consumir desinformação bolsonarista, mas ela existe. Vai ignorar? O ideal numa democracia plena seria consumir opiniões divergentes, só que dentro do campo democrático. Não é o que está acontecendo. Talvez você não aguente fazer o que eu faço, mas é minha profissão, eu consumo grupo bolsonarista no WhatsApp. Mas busque quem não concorde com você. A gente não pode fazer piada do outro que está preso numa bolha bizarra como as bolsonaristas no WhatsApp, mas a gente tem que nos policiar para não entrar na nossa bolha, se sentir confortável ali, ouvir só o que a gente gosta. A democracia não é esse lugar quentinho, acolhedor, o nome disso é útero. Democracia é o local do confronto de ideias, onde o opositor não é inimigo e o contraponto não é uma ameaça. Pelo contrário, é muito bem-vindo. É por esse valor que a gente tem que brigar.
Gente, sabe uma coisa que me irrita? Eu, como jornalista, às vezes é muito difícil conversar com as pessoas e as pessoas falam assim, mídia mente. Eu falei, tá bom, a mídia mente. Mídia é uma coisa muito grande, então vamos lá. Vou fazer 2 perguntinhas para você. Qual o veículo e qual é a mentira? E aí nunca tem resposta. A resposta é geralmente uma coisa bem difusa, falando assim, mas a TV Globo persegue o Bolsonaro. Eu falei, tá, mas qual foi a mentira veiculada pela TV Globo? Você pode dizer, dá espaço demais para esse assunto. Não divulgou alguma coisa do Bolsonaro que eu gostaria que tivesse sido divulgada. Então, assim, a mídia mente é muito chato. Esse papo é muito chato. Porque aí você tem que começar do básico, né? Vamos lá, que mídia, que mentira, e nunca rola. É só assim, não gosto da cosmovisão deste veículo midiático. Só que a alternativa que as pessoas têm a essa mídia, a esse veículo de imprensa com o qual elas não concordam, a alternativa é fake news. É assim. Oi, Francisco, tudo bem? Ó, já que ele tá aqui, vou falar da coluninha do Francisco. A coluninha do Francisco dessa semana, ele vai mostrar, né, Franciscão? E ele gosta daquelas pessoas que gostam de dar uma visitada no brechó, de resgatar alguma coisa do... Né, Franciscão? Vem cá. Que gosta de fazer uma releitura, sabe? Fazer uma releitura de modas antigas, né, Francisco? Francisco gosta. O Francisco, na coluninha dele, vai mostrar que ele é um cão ligado à moda. E moda inverno. Não é isso, Francisco? É isso. Esse é o tema da coluninha do Francisco. Eu tô pensando, vou jogar para vocês uma provocação, uma pergunta mesmo. O que vocês acham de o meu canal ter uma live semanal? Sobre o que, como, aceito sugestões. Mas estou pensando em pegar o pouco de tempo que me sobra nessa vida para fazer uma live semanal. Daqui de casa, eu sozinho, talvez, ou com mais alguém. Não sei. Aceito sugestões, estou completamente aberto, tá bom? Um novo programa aqui no meu canal. E assim, então eu conto com a ajuda de vocês, porque aqui é muito colaborativo. Vocês sabem que eu leio os comentários de vocês bastante, né? Então, Coluna Garrone fica por aqui. A seguir, coluninha dele, do Francisco, falando de moda. E a gente se vê a qualquer momento. Vejo vídeos antigos, são sempre atuais. Se você não viu o vídeo do golpe, tá aí, tem a ver com esse aqui, tá? Esse aqui parece que é uma segunda parte daquele, tá? Então, beijo, tchau. Gente, eu não sei como é que ficou isso aqui, porque essa blusa é tão velha e ela fica meio... Mas aí, né? E é uma coisa meio da minha cor, eu sou meio bege. Então não sei como ficou. Não sei se ficou um pano de chão, que é uma blusa muito velha, tem mais de 10 anos, né, Francisco? Francisco, acho que nem era nascido quando essa blusa foi comprada, né? Então, o Coluna Garrone fica por aqui. A gente se vê a qualquer momento. Beijo, tchau. Até a próxima. Oi, bonitão. Que bonitão que eu sou. Que lindo. Vamos pra coluninha, Francisco? Vamos pra coluninha, lindo. Gente, inverno em São Paulo. E como está Francisco José? Olha aqui, gente, ele resgatou a moda. Bonito, Francisco. Você resgatou a moda do lenço palestino, Francisco. Deve ter mais de 10 anos isso. Você resgatou e tornou um clássico. Porque dá uma aquecida, tem um estilo, não aperta, não pinica, né? Porque é um algodãozinho. E combinou com a sua pele também, Francisco. Então você fez um belo resgate no brechó. Você fez uma bela pesquisa no brechó para resgatar esse estilo que estava ali em moda há mais de 10 anos. Eu chutaria dizer até uns 15 anos. E voltou, né, Franciscão? Lencinho palestino do Francisco pro frio de São Paulo, né, Francisco?